Agora que já percorremos um pouco da história das interfaces e temos uma ideia de quais são os desafios que nos esperam, vamos conceituar alguns dos termos. Nesta videoaula, nosso foco é o conceito de interface e alguns termos associados a ela. Os termos que vamos ver são bastante conhecidos e utilizados. Vamos repassar alguns desses termos para alinharmos nossa compreensão. Enquanto a multimídia é a combinação de várias mídias, como texto, imagem, áudio, em um artefato, a hipermídia é uma multimídia com links conectando esses elementos. Como o usuário pode navegar por esses elementos? O usuário constrói uma narrativa, sendo, portanto, um interator. A hipermídia conecta objetos de mídias diferentes, conferindo um grau de hibridismo nesta construção. O hipertexto permite que o usuário navegue de forma não linear no texto. Ao contrário de um livro, onde o leitor segue página após página, o hipertexto oferece caminhos diferentes através dos links inseridos nele. Logo, a não linearidade se caracteriza por estes desvios. Imagina-se que estes desvios são colocados em pontos que ajudam o leitor a se aprofundar num assunto. Ao ler um livro, o leitor percorre a história através do texto escrito em páginas. Assim, o leitor navega neste livro pelo girar das páginas. No espaço digital não se tem páginas, mas telas. E como não se tem fronteiras físicas como no livro, o leitor pode passar de um livro para outro neste mesmo espaço. Navegabilidade, como no espaço real, é esse movimento entre as telas. Dois termos que podem ser confusos são interação e interatividade. A interação acontece sempre que eu ajo, do verbo agir, sobre ou com um agente humano ou não. Por exemplo, tomar café, eu interajo com o recipiente deste líquido e com o próprio líquido. Neste caso, ambos são passíveis, ou seja, não interagem comigo. A xícara poderia sentir cócegas, por exemplo, quando eu a seguro pela asa. Mas isso é coisa de Harry Potter. Agora, no espaço digital, a xícara pode sim sentir cócegas. Isto é interatividade, pois ambos os agentes, tanto eu quanto a minha xícara digital, são agentes de ação, apresentam performance, ou seja, são autores. Posso dizer, então, que a interatividade é uma propriedade importante das mídias digitais. Isto se deve ao fato das mídias digitais serem programáveis. Portanto, posso criar uma xícara que sente cócegas ou reclama do café estar muito quente. Somente esta propriedade de interatividade se apresenta como uma fonte inesgotável de inspiração para o design de interface, que promovam a interação e facilitem a assimilação e a compreensão das informações. Agora, cada gênero de interface clama por um design específico, onde o objetivo do artefato seja apoiado e sustentado pela interface. Então, a primeira questão é definir quais são esses objetivos. Outro ponto importante é a liberdade de criação. Como hoje praticamente não temos problemas de velocidade de internet ou espaço de armazenamento, o artefato pode ser criado baseado em fotos, por exemplo. Ou ter páginas dinâmicas. O texto e as fotos podem ser diferentes em cada visita a esta página. Pode-se também valorizar o espaço.
ou mesmo ter animação. Mas o cuidado no tratamento gráfico precisa valorizar os princípios de design que vocês já conhecem, como hierarquia, equilíbrio, ritmo, direção, etc. Construir um website ou um aplicativo é como construir uma loja física ou uma empresa representada por estes artefatos. Neste espaço, cada elemento colabora na criação de um ambiente. O mesmo vai acontecer no espaço digital. Cada ícone, cada texto, cada traço ou ponto precisa ser projetado, ou seja, ele tem uma função na ecologia desta interface. Ao contrário da competição entre um livro e outro, por exemplo, quando eu canso de ler um livro, eu penso 2 vezes antes de ir até a estante, me levantar, pegar, dá um certo trabalho e acabo terminando de ler o livro que eu já estava na minha mão. Agora, no espaço digital, tudo está a um clique de distância. Então, valorize a interatividade com o teu usuário para que ele permaneça no teu espaço. Fique constantemente navegando para observar as tendências de páginas e aplicativos. Repare os aplicativos que mais gosta. Por que você gosta de um e não gosta de outro? O que te incomoda? O que achou super legal? Por exemplo, ter um header, ou seja, um cabeçalho, continua padrão nas páginas? O que é o One Page Scroll? Isso ainda vale? Nesta aula, vimos alguns poucos conceitos de interface e alguns termos associados a ela. Antes de prosseguir para a próxima aula, colabore com o nosso glossário. Escolha um termo e o defina baseado na literatura. Não esqueça de colocar também a referência bibliográfica que pesquisou. Na próxima semana, depois do feriado do dia 7 de setembro, vamos falar sobre simplicidade.